tenho uma história interessante para contar. Eu fui uma vez, também nessa coisa seleta, assim, né, de convidados para ir conversar com um autor, um cara importante, né, uma coisa internacional, assim, uma celebridade internacional e tal. E eu fui, era num ambiente fechado, tinha lá um grupo de pessoas, então o sujeito fez uma apresentação e no final da apresentação ficou lá uma fila pequenininha de gente que trouxe livros. No convite estava escrito, né? Você pode trazer um livro seu e pedir para a figura lá autografar e tal, beleza. E eu fiz isso, levei o livro e fiquei ali na fila. Tinha uma senhora na minha frente esperando também para assinar. E quando chegou a vez dela, ela se tocou que ela não tinha uma caneta para fazer o autógrafo. E ele não estava com caneta lá, porque ele não foi para isso, né? Então ele pegava a caneta de Sim. alguém e autografava. E ela olhou para mim, na hora eu estava atrás dela na fila e eu emprestei a minha caneta para ela. E maravilha, ela foi lá, ele assinou e tal. Quando ela terminou, ele terminou de autografar o livro dela, ela pegou a caneta e colocou na bolsa dela. Ah. Só que aí aconteceu um pequeno problema. Não era uma Bic a caneta, era uma Montblanc. E era não Uh! só não era só pelo fato de ser uma caneta mais cara ou alguma coisa assim, mas era porque tinha um Não. valor Um sentimental para valor. mim. Eu ganhei aquele Sim, negócio e eu não queria perder a caneta, né? Então sim. eu fiquei numa saia justa porque ela em si era uma professora importante da USP e tal. E eu fiquei meio assim na hora. Eu não queria envergonhar, né? A pessoa, uma pessoa muito mais velha, assim, de mais idade e tal. E eu fiquei sem saber direito o que fazer. Aí a pessoa que convidou para esse evento eu conhecia, então eu chamei a pessoa meio ali rapidinho e falei: Ó, tá acontecendo isso, é uma saia justa, você pode me ajudar nesse negócio? Então ele foi até lá, ele foi falar com ela, eu vi a distância, né, ele conversando com ela, e quando ele disse isso a ela, ela disse: Não, mas a caneta é minha. E Puxe! ela foi embora do lugar. Mentira! Ela foi Com a sua embora do caneta. lugar com a minha caneta. Aí eu fui lá, pedi para alguém lá, assinaram a minha e eu fui embora. Eu fiquei desesperado. Falei, pô, agora como é que eu vou fazer, né, com esse negócio? Perdi a caneta, Ah. né? Não tinha jeito. Na mesma tarde, eu fui embora, fui trabalhar. Eu recebo uma ligação dizendo assim: Olha, tem aquela pessoa que, com quem aconteceu o problema, pediu desculpas, pediu para te avisar. Quando ela chegou em casa, ela abriu a bolsa e tinha duas E canetas. tinha Ela de duas. fato tinha uma e achou que era a dela. Aí ela mandou devolver. Ela falou: Ó, eu vou mandar um motorista entregar. Vem um motorista para me entregar uma caneta. Aí quando ele chegou, a caneta estava detonada. Ai, Era, não, trocado. era a caneta dela. Eu falei: Olha, você me desculpa, mas agora você vai ter que voltar lá e trazer a minha caneta. A minha Destrocar. é a outra. Claro! E ele foi e voltou com a minha caneta. Eu tenho essa caneta até hoje. Sensacional! É Histórias uma dessas de autógrafos de livro. é uma coisa, né, a gente tem uma vergonha de pedir, Ah, eu sou de se péssimo para expor, isso. mas gente, Eu preferiria sensacional. perder a caneta a fazer uma A cena pedir, ali. olha, Eu não, não precisava nem ser mal educado, né, mas com, assim, com jeitinho, mesmo assim a gente não consegue, né, que eu não loucura. consegui pedir ajuda lá. E na hora que ela falou não, que era dela a Aff, caneta, aí eu falei: Bom, então não vou deixa. arrumar uma confusão aqui. Muito bom, muito bom. Tá bom. Então deixa eu ver, agora eu vou contar outra. Me Vamos conta a ver se história da biblioteca. Eu gosto dessas histórias. Histórias de biblioteca são muito legais. Eu sempre gosto disso. ah, O ambiente, sei lá. vamos lá. Eh, bom, quando eu era pequena, na escola, na época da escola, a gente não tinha muito hábito de biblioteca, né. A biblioteca da escola era um lugar muito escuro, um lugar que não era convidativo. Eu lembro que, assim, era uma sala, uma sala, com janela só em cima, então realmente era escura. Uhum. E estantes, aquelas estantes de metal cinza, assim, com os livros todos organizadinhos e tal, e era um lugar que não era para o aluno, me parecia, assim, eu não me sentia à vontade de entrar ali, folhear e pegar o que eu quisesse, não era convidativo. Além disso, tinha sempre uma bibliotecária ali com a cara fechada, que você não podia, se você entrasse fazendo barulho, era: "Shh, fica quieta, aqui é lugar de silêncio". Então, assim, era um lugar que a gente não tinha vontade de ir, nunca tive Não. vontade de ir à biblioteca, muito pelo contrário. No colégio que eu estudava, a biblioteca era meio que um lugar de
castigo, assim, sabe? Então, era meio que uma punição. Ah, se você fizer coisa errada na aula, você vai para a biblioteca. Você vai ficar copiando lição na biblioteca. Ou então, se chegasse atrasado, não podia entrar porque estava atrasado, vai esperar na biblioteca. Então, era um lugar assim. A gente não tinha a mínima vontade de ir para a biblioteca. E eu cresci mesmo nesse meio até o final da escola, assim, olhando para aquela biblioteca de um jeito, não quero estar ali. E aí, agora que eu tenho filhos, e os meus filhos, coincidentemente não, né? Porque eu quis, mas estudam no mesmo colégio que eu, né? E esse colégio ele mudou. Ele era um prédio, era uma outra estrutura, e agora ele está num lugar lindo, um espaço muito amplo, muito aberto, e a biblioteca foi completamente remodelada. E a biblioteca é linda, ela é totalmente envidraçada, totalmente, então é luz natural assim o tempo inteiro. Ela é muito, muito bonita, atraente, convidativa. Então, assim, tem puffs no chão, isso é maravilhoso. Tem Ah, que demais. aqueles futons, assim. Sim. Então, tem futon no chão, com os livrinhos ali para as crianças, dividido por idade. Tem joguinhos também, as crianças podem jogar, não é um lugar de silêncio absoluto. Tem salinhas reservadas, se você quiser ficar no silêncio. Então, assim, a bibliotecária é uma graça, os meninos adoram. Outro dia, a bibliotecária eles vieram me contar muito tristes que a bibliotecária foi embora. Então, é um lugar ali que os meninos gostam Convidativo, de né? frequentar. Sim, assim, mais do que gostar de frequentar, né, de vez em quando, eles pedem para chegar mais cedo todos os dias na escola para ir à biblioteca. Então, isso assim, me deixa muito feliz, porque é muito contrário ao que eu vivi, né? Então, Claro. hoje, eles entram às 8. E a gente deixa os meninos na escola às 7h30, 7h20, e eles falam, quando a gente chega no horário da aula, eles falam, mas a gente está perdendo tempo de biblioteca, né? E eu acho isso sensacional, a gente está perdendo tempo de biblioteca. Eles amam, então, e são assim, leitores vorazes, eles curtem sentar, pegar um livro, ler, folhear. Assim, se a gente vai passear no shopping, a coisa assim, mamãe, podemos ir à livraria hoje? Outro dia eu estava dentro de uma loja, estava dentro de uma de roupa de cama, sei lá. E aí eles estavam assim, mamãe, a gente pode ir na livraria? E eu falei, ai, gente, eu tô atrasada, não vai dar tempo. Porque a moça que estava me atendendo me olhou e falou assim: você não vai dizer não para essas crianças, né? Você vai levá-los à livraria. Porque eu nunca vi crianças assim pedindo para a mãe levar uma livraria. Então, não, não, você vai levar. E eu levei, eu falei, realmente, tudo bem. É Então é isso, sensacional. assim, Eu acho que era. quando a experiência da gente, né, no caso deles, por exemplo, é mais um prêmio do que um castigo, né? E no teu não foi Com exatamente certeza. assim. A minha lembrança de biblioteca é mais parecida com a deles, embora o lugar não fosse lindo, mas a experiência tinha tudo a ver com uma pessoa especificamente, a Hum, bibliotecária que eu tive, que é uma pessoa que eu adoraria poder encontrar novamente na vida. Eu não sei o sobrenome dela, então eu não tenho ideia de quem é essa pessoa hoje em dia, né? Era uma moça chamada Cláudia, sensacional. E a gente gostava de ir à biblioteca, né? sim. Quando tinha essa coisa de faltava um professor, sei lá, não tinha alguém para repor, então tinha esse tempo de ir à biblioteca. E ela fazia coisas sensacionais lá, maravilhosas, assim. Então minha lembrança do lugar da biblioteca era muito legal, não era uma coisa ruim. Mas como isso muda, né? Incentivo ou não as pessoas a lerem, né? Exatamente, exatamente. Eu não tive, né? E aí eu tenho essa lembrança ruim da biblioteca. E eu acho maravilhoso poder dar para os meus filhos essa experiência completamente contrária, né? Que é esse prazer de ir à biblioteca.